Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus enche seu coração. Que você seja tremendamente abençoado nesse domingo. Hoje é o último dia do nosso jejum. Nós fizemos uma campanha de jejum e oração de 21 dias. Começamos no dia 23 do 3, estamos terminando hoje, encerrando esses 21 dias. 21 dias para ganhar fé. Eu criei, por isso eu falei, é o tema desse jejum. E nós cremos que o Senhor acrescentou fé no nosso coração para coisas maiores. Nós ministramos nesses domingos aí, desse nosso jejum, coisas que o Senhor vem plantado no nosso coração, que já nos foi dado, como o Hermínio orou aqui agora, já foi dado para nós. Nós precisamos de fé para nos apropriar daquilo que Ele já nos deu, que Ele já nos concedeu por sua infinita graça. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos mais uma palavra de Deus, naquela linha que nós temos compartilhado, a respeito da restituição, daquilo que o Senhor faz para os seus escolhidos. Quero cumprimentar também os irmãos que estão conectados conosco através dessa live. Vocês também são muito bem-vindos. A cada dia a gente observa nas redes sociais que tem aumentado o número de pessoas que têm ouvido a pregação da graça, tanto a transmissão nossa é feita pelo Facebook da igreja, mas depois a palavra é disponibilizada no YouTube. Você que está participando conosco aqui, depois você pode entrar no YouTube da igreja, Igreja Videira Manaus, e essa ministração está lá. Eu também compartilho o esboço da pregação, para que você possa meditar, que você possa ruminar, que você possa receber toda a fé que está dentro dessa ministração que nós temos compartilhado aqui. Então que você possa também compartilhar aquilo que Deus tem nos usado para ministrar na vida dos irmãos. Quero compartilhar hoje a respeito do dia da restituição dos escolhidos. É aquele dia que Deus vem para restaurar tudo aquilo que nós perdemos no decorrer da nossa vida. Na semana passada nós já ministramos a respeito disso. Nós falamos do dia do acerto de contas. Deus tem aquele dia que Ele vem para fazer o acerto de contas. E tudo aquilo que nos foi tirado, o Senhor diz que vem para restituir, que vem para retribuir tudo aquilo que o inimigo roubou. Nós temos ministrado a respeito da nossa condição. Desde o dia que você foi concebido no ventre da sua mãe, você despertou a ira de um inimigo que é ameaçado pelo simples fato de você existir. Desde o dia que você foi concebido, o inimigo cria estratégias para poder matar você, para poder paralisar você, para que não se cumpra o propósito, o projeto de Deus para a sua vida. Então tudo aquilo que nos foi roubado da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe, tem o dia do acerto de contas que Deus vem para restituir, seja vida, seja tempo, seja relacionamento, seja alegria que foi roubada. Todas as áreas da nossa vida são afetadas por esses ataques dos malignos, oportunidades que são perdidas por causa de pessoas que são usadas pelo inimigo. Agora, a Bíblia fala que, na verdade, o inimigo sempre vai usar pessoas para tentar nos paralisar. O diabo não vem pessoalmente para tentar nos destruir, para tentar nos paralisar. Ele vai sempre usar pessoas. Mas a Bíblia fala que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra esse inimigo, contra principados, potestades, poder e domínio. Ele vai usar pessoas para tentar te prejudicar, paralisar, impedir que se cumpra o projeto de Deus na sua vida. E é por isso que nós precisamos ter esse coração perdoador, para perdoar as pessoas, para que as pessoas sejam liberadas, para que nós possamos agora também estar diante de Deus através da justiça de Cristo. Quando nós olhamos para as pessoas que nos fizeram mal e queremos agora reivindicar vingança, nós estamos saindo da posição da justiça de Cristo, estamos indo para a nossa justiça própria. Mas nós devemos medir as pessoas através da mesma justiça que nós fomos medidos diante de Deus. Agora o Senhor deixa muito claro na sua palavra, que é Ele que vai retribuir, não são as pessoas que irão retribuir o mal que fizeram para nós. As pessoas continuarão do mesmo jeito. Nós falamos na semana passada a respeito de Jacó. Jacó, que não era lá uma muito boa pessoa, era um mau elemento, e o tio dele era muito pior do que ele. Estava brincando com os irmãos, né? Enquanto Jacó estava descascando mandioca, Labão já estava com a farinha pronta há muito tempo. Então era muito mais esperto, e roubou dele de muitas maneiras. Mas teve o dia do acerto de contas, que Deus veio e abençoou Jacó, restituiu tudo aquilo que o seu sogro, o seu tio, havia tirado dele. Hoje eu quero falar
de outras pessoas que tiveram restituídas na sua vida aquilo que foi roubado, aquilo que era de direito. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por situações injustas, sofremos prejuízos, pessoas nos perseguem, pessoas puxam o tapete, pessoas falam mentiras a nosso respeito, e isso acaba produzindo circunstâncias na nossa vida que deixamos de desfrutar daquilo que é nosso por direito. Hoje eu quero falar de outras pessoas. Eu quero falar da restituição de uma mulher conhecida como Sunamita. Na verdade, ela é de Sunem, da região de Sunem, da cidade de Sunem. Essa mulher é aquela que o profeta Eliseu ressuscitou o filho dela. Está registrado no segundo livro de Reis. Nós vemos ali no segundo livro de Reis que o Senhor restituiu tudo que era daquela mulher Sunamita através do profeta Eliseu. A Bíblia mostra o dia da restituição, o dia que o rei concedeu para ela tudo aquilo que era de direito. Agora, o segundo livro de Reis é um livro que ele relata um tempo muito difícil para o povo de Deus. Depois você pode ler ali o segundo livro de Reis. Foi um tempo de muito difícil. E quando nós estamos vivendo um tempo muito difícil, também é nesse tempo que Deus vem e opera muitos milagres. Nós vamos ver em todo o livro de Reis, principalmente o profeta Eliseu sendo usado por Deus para milagres extraordinários. Eliseu era um escolhido de Deus, foi um profeta ungido de Deus. E como escolhido de Deus, ele fluía no poder de Deus de uma maneira sobrenatural. Mas o profeta Eliseu não tinha nada mais do que nós temos hoje, que era o poder de Deus. Na verdade, nós temos muito mais do que ele. O profeta Eliseu, o Espírito vinha sobre ele, operava o milagre, mas não habitava nele. O mesmo Espírito que vinha sobre Eliseu e realizava esses milagres que nós vamos falar aqui, habita em nós, habita em você. Você foi um escolhido de Deus. E para os escolhidos, como temos falado, não há impossíveis. Um dia fomos improváveis, não somos mais. Nós somos escolhidos de Deus, e como escolhidos de Deus, o Senhor pode operar coisas extraordinárias, inimagináveis. Eu tenho falado isso porque é uma realidade que nós temos visto acontecer nos nossos dias, porque nós estamos vivendo dias difíceis, como talvez nunca houve na terra. Nunca houve entre as nações um período tão complicado como nós estamos vivendo por causa dessa pandemia. E o segundo livro de Reis mostra um tempo muito difícil para o povo de Deus. Mas é um tempo também que Deus operou muitos milagres. Nós vemos lá, a partir do capítulo 4 do segundo livro de Reis, no capítulo 4 mesmo, nós ministramos alguns domingos atrás, a respeito daquela mulher, viúva de um servo dos profetas, que estava ali agora endividada, porque o seu marido morreu e tinha uma dívida, e o credor vinha para levar os seus filhos como escravo. Foi aqui no capítulo 4 do segundo livro de Reis que o profeta Eliseu chegou ali e fez multiplicar o azeite. Os irmãos lembram da ministração que esse azeite simboliza a presença de Deus na nossa vida. Então, a partir daquele momento que aquela viúva recebeu o milagre de Deus, naquele tempo tão difícil, quando o profeta, Deus através do profeta fez multiplicar o azeite, esse azeite transbordou na vida dela, encheu todas as vasilhas que ela tinha vazia, e encheu também das pessoas que estavam ao lado dela. Isso mostrando para nós que há um azeite que está dentro de nós. Nós temos uma vasilha, nosso coração, que tem azeite, tem um pouco de azeite, que o Senhor faz multiplicar esse azeite, para que esse azeite possa alcançar também outras pessoas. Por que isso aconteceu na vida dela? Tem um versículo que nós ministramos na semana passada, que diz a respeito que o Senhor retribuirá. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Então aqui é quando Deus está falando que Ele vai retribuir, mas Ele vai julgar o seu povo. De que maneira Ele vai julgar o seu povo? Nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos teus servos, dos seus escolhidos, quando ele vê que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. O Senhor diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Essa viúva estava numa condição miserável, mas ela era uma desses escolhidos, servo do Senhor. O marido dela servia aos profetas de Deus, e ele veio e morreu.
E agora o Senhor vem para fazer a restituição na vida dela. O profeta chega ali, faz multiplicar o azeite. Por quê? Porque o Senhor fará justiça aos seus escolhidos, restituirá. Então aqui no capítulo 4 nós já vemos o profeta Eliseu sendo um canal para abençoar uma escolhida de Deus, que não ficou na mão. Deus não desamparou a sua escolhida, não desamparou a esposa do servo dos profetas. Depois, no capítulo 4 ainda, nós vemos que Eliseu conheceu uma mulher rica. Essa primeira viúva estava num estado miserável, e o profeta foi lá e ela foi abençoada. Aí quando Eliseu saiu dali, agora ele conheceu uma mulher rica. E muitas pessoas acreditam que quem tem dinheiro não tem problema, mas não é isso que a Bíblia mostra. Depois que ele conheceu essa mulher rica, que é essa sunamita, que eu quero falar dela, essa mulher, ela tinha uma condição e ela sempre abençoava o profeta. Todas as vezes que ele passava por ali, ela dava comida para ele. Depois ela entrou em acordo com o seu marido e fez um quarto para o profeta na casa dela. Todas as vezes que o profeta Eliseu passava naquela região, ele ficava hospedado na casa dela. E o profeta, constrangido, queria abençoar aquela mulher, queria dar para ela alguma coisa, queria retribuir o favor que ela estava fazendo. Mas ela era uma mulher rica, que não precisava de muita coisa. Olha o que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 13. Está escrito que este, se referindo a Eliseu, dissera ao seu moço: dize-lhe, fala com a mulher, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi, o moço do profeta, respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás o teu filho. O profeta era muito abençoado por aquela mulher que tinha uma condição financeira, e ele queria agora abençoá-la também, uma maneira de retribuir para ela o favor que estava sendo feito. Mas ela não precisava de muita coisa. O profeta tinha liberdade para falar com o rei, se ela precisasse de alguma coisa, ou se tivesse alguma perturbação, ele tinha liberdade para falar com o comandante do exército, para poder resolver. Não, eu não tenho problema. Mas Geazi, o moço do profeta, viu que ela não tinha filho, e o marido era velho. Isso não é normal. Famílias que não têm filhos não estão vivendo uma vida normal, porque nós temos a promessa de que a nossa descendência, os nossos filhos, serão conhecidos entre as nações como família bendita do Senhor. Então o profeta descobriu: tem alguma coisa que o inimigo está agindo na vida dela. A família dela não está crescendo. Quando eles morrerem, não vão deixar descendentes. E desde o Gênesis, Deus se importa com a nossa descendência. Desde o Gênesis, Deus disse: seja fecundo e multiplique. E aí o profeta foi e falou: vou resolver esse problema. E foi, abençoou. E depois de 1 ano, ela estava com o filho nos braços. E agora sim, ela estava agora tendo a restituição. Por quê? Porque o Senhor fará justiça ao teu povo e retribuirá aos teus servos, aos teus escolhidos. Aqui Deus estava dando para ela algo que de alguma maneira estava havendo um impedimento. Mas depois de um tempo, o menino já havia crescido. A Bíblia fala que o inimigo se levantou novamente contra aquela família. Era uma área que o inimigo estava tentando paralisar naquela família. E o inimigo veio, colocou a enfermidade no menino, e o menino morreu. Depois você lê lá o 2º livro de Reis. Aquele menino morreu, aquele menino que era fruto de um milagre, morreu. Mas aquela mulher se posicionou e procurou o profeta de uma maneira extraordinária. Ela saiu da casa dela, deixou o menino morto, caminhou por uma longa distância, não falou com ninguém. Foi até o profeta e falou para ele: por acaso eu pedi filho para você? Por acaso eu fiz algum pedido lá? Você me deu filho, agora morreu, olha o estado que eu estou. E o profeta foi lá e ressuscitou o menino. Diga glória a Deus. O profeta foi lá novamente e restituiu a vida ao menino. O menino ressuscitou. Deus estava agora usando o profeta para desfazer as obras do inimigo que estava tentando impedir que aquela família deixasse descendente nessa terra. E por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor fará justiça aos seus escolhidos.
Você é um dos escolhidos de Deus. Deus não vai deixar você no prejuízo. O Senhor vai vir com o dia do acerto de contas e vai retribuir para você aquilo que Ele determinou para que você tivesse na sua vida. Aí depois, no capítulo 4, depois que Eliseu ressuscita o menino, ele vai para uma terra chamada Gilgal. E havia fome naquela terra. Eliseu saiu dali e foi para essa terra que tinha fome. Aí nós vemos que ele estava ali no meio de um grupo de homens. Naquela passagem que fala morte na panela. Eliseu estava junto com um grupo de homens ali que tinha pouca comida. E aí um daqueles homens preparando a comida, alguém saiu para o meio do mato lá e trouxe lá uma trepadeira. E colocou na comida. E quando aqueles homens iam comer aquela comida, alguém gritou: morte na panela, não coma. E o profeta Eliseu estava ali. E ele pegou a farinha. Eu fiquei imaginando, a farinha do Arini, aquela farinha milagrosa, aquela farinha dura, quebradora de dente. E ele jogou aquela farinha lá naquele cozido e desintoxicou a comida. E livrou aqueles homens da morte. Mais uma vez, Deus estava usando o profeta Eliseu para abençoar um povo nesse tempo de dificuldade. Agora, todas essas pessoas que está falando aqui, aquela mulher, a primeira, a viúva dos filhos que estava a ser levado, era do povo de Deus. Então era oficialmente escolhida, fazia parte da aliança. Mas a mulher rica não é do povo de Deus, não era de Israel, era de Sunem. Esses homens eram de Gilgal, não era de Israel. Mas eles eram escolhidos de Deus, sim, eram escolhidos. O Senhor estava ali livrando esse povo. Cada milagre que Deus está operando é para livrar os seus escolhidos. Tem pessoas que acham que não são dignas do poder de Deus se manifestar na sua vida. Tem pessoas que não experimentam do poder de Deus de milagres, porque acham que precisam fazer alguma coisa para merecer o milagre. Essas pessoas aqui sequer conhecia, mas estava lá o homem de Deus, estava lá o ungido de Deus, estava lá o escolhido de Deus. E através dele, Deus fez coisas sobrenaturais. Eu sei que a farinha do Arini é uma preciosidade aqui no Amazonas. Mas ela não tem poder de tirar a toxicidade da comida. Mas Deus fez um milagre usando uma farinha que o profeta jogou ali. Depois, ainda nesse capítulo, nós vemos a primeira multiplicação de pães na palavra de Deus. Nós vamos ler o texto aqui, presta atenção, que essa multiplicação aconteceu conforme a palavra do Senhor. O profeta estava ali e ele falou: conforme a palavra do Senhor vai haver a multiplicação dos pães. Isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 42. Está escrito, lá nessa região que havia fome, nessa região de Gilgal, veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma, o povo está faminto, está faltando comida nessa terra. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. A mesma coisa nós vemos nos evangelhos. Aqui foram alimentados com 20 pães, 100 homens. Nos evangelhos nós já ministramos aqui a respeito da multiplicação de pães. Agora eram 5 pães e mais de 20 mil pessoas. E nós vemos Jesus também usando agora a palavra do Senhor para multiplicar os pães, para alimentar aquela multidão de mais de 20 mil pessoas. Nós vemos no Evangelho de Mateus capítulo 14, verso 16, Jesus porém disse aos seus discípulos: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus falou para os discípulos procurou Jesus e falou: a multidão está aqui andando você há muitos dias, estão famintos, libera eles para ir embora, para que possam chegar nas cidades e comprar comida. E o Senhor falou isso para eles: não precisam retirar, dai-lhes vós mesmos comida. Os irmãos sabem o que aconteceu, os discípulos ficaram preocupados, mas aqui não tem comida, a única coisa que tem são 5 pães e 2 peixes. O profeta Eliseu falou que a multiplicação aconteceu conforme a palavra do Senhor. Se os discípulos do Senhor lembrassem da multiplicação que o profeta Eliseu havia realizado conforme a palavra do Senhor, agora Jesus estava falando: dá vocês mesmos. O Senhor estava falando: pode dar os pães que vai sobrar. Mas os discípulos ficaram incrédulos. Aí o próprio Senhor Jesus, Ele mesmo pegou os pães, deu graça, multiplicou e tratou de mais de 20 mil pessoas. Dizem os teólogos aí. Algo sobrenatural está acontecendo.
Aconteceu no segundo livro de Reis. E agora, através do Senhor, Ele está fazendo também a multiplicação dos pães. Aí nós chegamos no capítulo 5 do segundo livro de Reis. E nós vemos ali um comandante do exército sírio, por nome de Naamã. E ele estava com lepra. E ele estava já condenado à morte. Mas na casa de Naamã. Naamã era um gentil, não era do povo de Deus. Mas na casa dele tinha uma menina, que estava lá como serva, como escrava. E aquela menina foi um canal para que ele procurasse o profeta e fosse curado. Havia uma escolhida na casa de um general do exército sírio. E por causa daquela escolhida, Deus foi e operou um milagre, restaurando a saúde de Naamã. Queria que você observasse quantos milagres estão acontecendo num curto espaço de tempo, que Deus está operando. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e o Senhor tem operado milagres. Muitos irmãos têm visto os milagres, outros estão incrédulos, preocupados com as circunstâncias. Esse é tempo de nós orarmos por coisas extraordinárias. É tempo de nós termos a revelação que nós fomos escolhidos e nós seremos restituídos de tudo que foi nos tirado. Mas nós podemos ser um canal para que outras pessoas que nem fazem parte do povo de Deus sejam abençoadas também. Eliseu estava aqui, essa menina estava na casa de um gentil que não era do povo de Deus, mas num tempo de muita dificuldade. E aquele homem foi curado. Depois no capítulo 6 e capítulo 7 vemos um dos maiores livramentos que o povo de Deus teve ali no Velho Testamento. Um dos maiores livramentos. Primeiro, o rei da Síria se levantou para atacar Israel. O rei da Síria pegou o seu exército e ia atacar Israel. Então ele tentava entrar por um lugar, o exército de Israel estava lá. Tentava ir para outro lugar, o exército de Israel estava lá. Por quê? Porque o profeta Eliseu tinha palavras de conhecimento. Ele fluía no dom da palavra de conhecimento e avisava o rei de Israel: o exército sírio está vindo pelo lugar tal. O exército ia lá e não deixava. Tanto que o comandante lá, o rei do exército sírio, falou: tem um traidor no nosso meio, precisamos descobrir. E aí os seus generais falaram: não é nosso meio não. Tem um homem lá em Israel que sabe tudo, que você conversa escondido lá na recâmara da sua casa. O profeta Eliseu estava ali agora recebendo informações do céu. E aí esse rei ali dos sírios: então nós temos que matar Eliseu. E aí pega todo o exército e vai agora e cerca a cidade onde Eliseu estava com o seu moço. Eu tenho ministrado todas as semanas, falado desse versículo. De repente Geazi, o moço de Eliseu, levanta e tem um exército lá cercando a casa. E ele corre para Eliseu e fala: estamos perdidos aqui, profeta. E o profeta falou para ele, está escrito lá em 2 Reis, capítulo 6, 16. Então ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui no segundo livro de Reis é que aconteceu isso aqui. E Eliseu fez um milagre. Todos aqueles soldados ficaram cegos e não sabia agora para que lado virava. Eliseu mandou eles ir para todo um lugar. E quando chegou naquele lugar, abriu os olhos de todos eles. E esse rei dos sírios falou: nunca mais nos levantaremos contra Israel, porque há um Deus em Israel. Mas o próximo rei que entrou, um cidadão chamado Ben-Hadad, ele se levantou novamente, ajuntou todo o exército e cercou a cidade de Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel do norte. Tem o reino de sul, Judá, e o reino do norte, Samaria, Efraim ou Israel. E ele chegou e cercou Samaria, sitiou, a Bíblia diz. O que é sitiar a cidade? O exército chega e fecha a cidade. Não tem como ninguém entrar nem sair. Então a comida que tem para comer é aquela que está lá dentro. Agora eles vão ficar cercando ali até acabar a comida, acabar a água, e o povo se entregou. Esse é um dos piores momentos que o povo de Israel experimentou agora no Velho Testamento. A fome foi tão grande que duas mulheres combinaram entre elas: vamos matar hoje o meu filho para a gente comer, e amanhã a gente mata o seu para a gente comer, para não morrer de fome. Você imagina o nível que aquele povo estava, o desespero que eles estavam, a ponto de matar o próprio filho para comer, para não morrer de fome. O rei de Israel rasgou as roupas, ficou indignado. E aí quem chegou ali? O profeta Eliseu. O profeta chegou e profetizou para acabar com aquela tragédia. Está escrito em 2 Reis, capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria.
Talvez você não entenda, mas antes disso aqui, a Bíblia diz que estavam vendendo uma cabeça de jumento por 80 ciclos. A cabeça de um jumento. As pessoas estavam pagando 80 ciclos para comprar, para não morrer de fome. E o profeta falou, amanhã, a partir desse horário aqui mais ou menos, um alqueire. Um alqueire é uma quantidade muito grande de farinha para fazer pão. Vai ser vendido por um ciclo. E 2 de cevada por um ciclo. Vai ficar tudo barato. Por quê? Porque vai ter comida em abundância. Algo extraordinário. As pessoas que estavam ali, inclusive o comandante da porta, zombou, escarneceu. E o profeta falou para ele, isso vai acontecer, mas você não vai experimentar. Aí nós vemos aqueles leprosos que estavam do lado de fora, acabou indo lá, e Deus criou uma confusão no meio do exército sírio. E eles mesmos se desbarataram, foram embora e largou tudo ali no arraial onde eles estavam sitiando a cidade. Todos os despojos estavam ali. Aqueles leprosos chegaram, viram, se fartaram e depois eles falaram, vamos ficar só para nós ou vamos avisar a cidade? A cidade está morrendo de fome. Eles foram lá avisar a cidade, todo mundo veio, se fartou e cumpriu-se a profecia do profeta Eliseu. Estavam agora, tinha tanta comida que não tinha valor. Mas Deus veio e trouxe o livramento. Por quê? Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e manifestará misericórdia aos seus escolhidos. Mais uma vez, o Senhor está agora fazendo justiça aos seus escolhidos. E aí nós chegamos no capítulo 8, que é na história da mulher sunamita, que teve a restituição de tudo que era seu, que foi perdido. Eu queria ler com os irmãos a parte que fala dela. É o 2º livro de Reis, capítulo 8. Está escrito, falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida. Eliseu tinha acabado de ressuscitar o menino. O menino tinha morrido, ele foi lá, ressuscitou o menino. E aí ele falou para a mãe do menino, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ela era uma mulher rica, tinha terras, tinha a casa dela, tinha produção, mas o profeta falou, não fique aqui, porque está vindo uma grande fome para cá. E ela foi para a terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu tinha ressuscitado o filho daquela mulher e falou para ela agora, pega a sua família e vai embora daqui, vai habitar num outro lugar, porque haverá 7 anos de fome, e se você ficar aqui, vocês vão morrer de fome. E ela foi para a terra dos filisteus. Era uma mulher rica, e ela agora ficou fora 7 anos, ela deixou tudo que ela tinha e ficou fora 7 anos. No final de 7 anos ela voltou, só que quando ela voltou com a sua família, alguém tinha tomado posse da terra dela, da casa dela, de tudo que era dela. Alguém veio e tirou aquilo que era dela. Era alguém que era rico e agora está pobre, porque não tem mais nada, porque o inimigo chegou e tirou tudo que era dela. O texto diz que ela foi reclamar ao rei. Depois dos 7 anos de fome, ela voltou e foi reclamar ao rei. Mas quando ela chegou lá na presença do rei, o favor de Deus já tinha ido na frente. Quando ela chegou ali, o rei estava perguntando para Geazi, o moço de Eliseu, me conta todos esses milagres. Eu falei de alguns milagres aqui, mas Eliseu fez muitos outros milagres nesse livro, 2º livro de Reis. E o rei estava curioso, me conta esse sobrenatural, me conta tudo o que ele falou. E Geazi estava ali contando para o rei, e quando ele estava falando que Eliseu havia ressuscitado um morto, a mulher chegou ali, falando, rei, eu preciso de volta tudo que é meu. E Geazi olhou para o rei e falou, ó rei meu senhor, essa é a mulher que eu estou falando. Imagina agora a coincidência, a Jesuscidência. Na hora que ele está falando de uma mulher que teve o filho ressuscitado, ela chega.
E ela pode pessoalmente falar da obra que Deus fez através do profeta Eliseu. Ela estava ali agora diante do rei e confirmou toda aquela situação. Está escrito lá no segundo livro de Reis, capítulo 8, a partir do verso 1. Já li, né? A própria mulher chegou pedindo a restituição do que era dela. Isso foi uma grande surpresa para o rei e para ela também. Quando ela confirmou a história de Geazi, o rei mandou restituir tudo que era dela. Tudo. A casa, as terras, tudo que era dela e mais ainda. O rei falou para ela, para esse oficial, dá para ela tudo que a terra produziu nesses 7 anos. Ela não plantou nada, ela não fez nada, nem lá ela não estava. Além do rei restituir a essa escolhida, a essa mulher sunamita, tudo que era dela, o patrimônio, ainda mandou dar para ela toda a renda que aquela terra dela produziria nos 7 anos de seca. Era rica, continuou sendo rica. A que era pobre, Deus abençoou e fez dela ali suprida. Agora essa aqui, Deus devolveu tudo para ela. Tudo que era dela. Foi o dia do acerto de contas na vida dessa mulher. Nesse dia aqui, ela experimentou agora do milagre do Senhor, que restituiu. Ela poderia viver sem nada agora, mas o Senhor foi lá e restituiu tudo que era dela. Tudo que havia perdido foi restituído. Por quê? Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e compadecerá dos seus escolhidos. Tem alguma coisa que você perdeu na sua vida? Nesse ano, ano passado, talvez durante a sua vida, tem alguma coisa que foi levada? Tem alguém que te enganou, como falamos na semana passada, de um colega de trabalho que difamou o irmão lá na empresa, e ele acabou perdendo uma promoção, e quase foi demitido. Você teve alguma experiência essa semana? Impressionantemente, eu fui visitar uma célula e o irmão estava testemunhando exatamente isso. Na empresa que ele estava trabalhando, ele estava aqui no encontro com Deus. O chefe dele liberou ele mais cedo para vir aqui, para trabalhar no encontro com Deus, para servir o Senhor aqui. E ele saiu de lá mais cedo, e alguém se levantou lá na empresa, no sábado, no dia de salvação aqui, um colega de trabalho começou a envenenar a cabeça do chefe contra ele, que ele havia sido negligente, e a empresa estava tendo um prejuízo. Quando o irmão chegou lá na segunda-feira para trabalhar, cheio do Espírito Santo, por causa do encontro com Deus, estava armado lá um circo. Ó, o chefe quer falar com você, cuidado, vai ter problema contigo. Estava um circo armado lá, porque alguém tinha se levantado contra o irmão aqui da igreja. E aí ele foi lá, mostrou tudo que havia feito, não tinha nada de errado. E quem ficou envergonhado foi aquele que se levantou para falar mentiras. Então essas coisas acontecem o tempo todo. O tempo todo tem pessoas amarguradas, invejosas, tentando produzir prejuízo na nossa vida. Se isso aconteceu na sua vida, o dia do acerto de contas vai chegar, e o Senhor vai restituir, vai retribuir tudo aquilo que foi perdido. Porque a nossa luta não é contra pessoas, não são as pessoas, é o diabo que usa essas pessoas para nos prejudicar. Também nós vemos na Bíblia o dia da restituição do povo de Deus, de Israel. Os irmãos sabem que Israel ficou ali cativo no Egito 400 anos, na verdade 430 anos. A Bíblia fala que eles ficaram presos ali no Egito, habitaram no Egito 430 anos. E desses 430, mais de 200 anos foram escravizados, foram oprimidos, foram maltratados, foram castigados. Colocavam eles em escalas de trabalhos pesadíssimas, mal alimentados, sedentos, grandes jornadas. E mais de 200 anos nessa condição. Alguns poderiam pensar que Deus havia esquecido deles, que Deus havia deixado para lá, passou o tempo deles. Um dia foram escolhidos através do patriarca Abrão, que se tornou Abraão, mas agora mais de 200 anos escravos. Poderiam pensar, Deus esqueceu, mas olha o que está escrito na Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci. O Senhor está falando que Ele próprio desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel
chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Por que o Senhor veio agora? Por que agora, depois de mais de 200 anos, o Senhor veio? Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, se compadecerá dos seus escolhidos. Aqui Deus está falando, Ele ouviu o clamor, Ele viu tudo que o Egito estava fazendo com o seu povo. É interessante que é como se Deus tivesse um registro de tudo que foi tirado. Ele viu cada coisa que foi tirada dos hebreus, tudo que era direito deles que foi tirado. O Senhor estava como que uma lista para restituir tudo. O Senhor sabia de tudo. O Senhor sabe de tudo da sua vida. Tudo aquilo que fizeram contra você, que talvez você nem saiba, o Senhor sabe tudo. E aí vai ter o dia do acerto de contas. E é por isso que o povo de Israel não saiu do Egito de mãos vazias. Eles não foram apenas libertos do Egito. Você vai ver que Deus criou umas circunstâncias que os próprios egípcios que escravizavam eles, entregou para eles ouro, pratas, joias e roupas. Antes deles irem embora do Egito, as pessoas do Egito entregou para eles os seus tesouros. Está escrito no livro do Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. O Salmo 105, verso 37 diz: então fez sair o seu povo com prata, ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Esse foi o dia do acerto de contas para Israel. Depois de mais de 200 anos escravos no Egito, onde eles foram roubados, aonde eles foram maltratados, aonde foi tirado o direito deles. O dia do acerto de contas, Deus veio e restituiu tudo. Tudo. É como se os egípcios estivessem pagando todos aqueles anos que eles estivessem escravizados. O texto fala que o Senhor fez com que eles alcançassem favor. Imagina algo sobrenatural. Aquelas pessoas que estavam oprimindo Israel, que estavam oprimindo as pessoas, agora estavam pegando os seus tesouros, entregando para o povo de Deus, para os escolhidos de Deus. Estava dando a eles o que era de direito. Você também pode ter passado por grandes injustiças. Você pode estar passando hoje por situações injustas. Mas o texto diz: a história não vai terminar assim. Tudo aquilo que foi tirado, o Senhor disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Depois em Deuteronômio diz: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos teus servos quando vê que o seu poder se foi. Houve um tempo que o povo de Israel estava no Egito, ainda à sombra de José, que Deus usou poderosamente para salvar inclusive o Egito. Mas quando aqueles reis passaram, se tornaram agora opressores. Mas o Senhor estava ali, contando, anotando. No dia do acerto de contas, Ele veio para retribuir tudo aquilo que havia sido roubado. Por isso nós vemos no livro do profeta Joel, antes dele falar do derramamento do Espírito Santo, queria convidar os irmãos do louvor para subir aqui. Joel 2:28 fala do derramamento do Espírito Santo. Os irmãos esqueceram de botar uma música de fundo aí, coloca agora por favor. Ou pelo menos eu não estou ouvindo. Pode tocar, não precisa pôr mais não, que ele vai tocar aqui, aleluia. Então nós vemos agora Joel capítulo 2, antes do derramamento do Espírito Santo. Presta atenção no que está falando aqui. O povo de Deus foi escravizado, foi oprimido, foi maltratado, foi colocado em grandes escalas de trabalho ali, pesadíssimas, sedentos, famintos. Mas o Senhor fala para eles agora em Joel 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Aqui não são filhos do Sinai. Há dois montes simbólicos em Israel: o monte Sinai, que aponta para a lei, mas o monte Sião aponta para a graça. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serode. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo.
restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, restituir-vos-ei a vida, as oportunidades, os relacionamentos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente conosco. E o meu povo, os meus escolhidos, jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Diga aleluia. Aqui o Senhor está falando: eu vou restituir tudo. Alegrai-vos, pois filhos de Sião. Nós somos os filhos de Sião, nós somos os filhos da graça, nós somos os filhos do favor imerecido. Tudo aquilo que o diabo nos levou, muitas vezes o diabo até tinha razão, que nós perdemos por causa de pecados, perdemos por circunstâncias erradas, por caminhos errados que nós trilhamos. Mas o Senhor está falando: eu vou restituir tudo. Tudo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu próprio entre pelo vale da sombra da morte, ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, atolado no pecado, o Senhor vem para restituir. Não estaremos sozinhos. Uma coisa é certa que nós estamos compartilhando hoje: quanto mais dificuldades, mais milagres. Quanto mais dificuldades nós possamos viver nesse tempo que nós estamos vivendo, mais milagres o Senhor vai operar. Não olha para as circunstâncias, não olha para o tamanho do inimigo, não olha para aquilo que está sendo colocado diante de nós, coisas terríveis. Olha para o Senhor. É Ele que está falando: a mim pertence a vingança. Tudo aquilo que está sendo nos roubado, todos esses levantes contra a igreja, todas essas pessoas que estão se levantando contra a igreja. Essa semana agora eu vi a notícia que estão tentando diminuir o horário das igrejas na TV. Então assim, todo esse levante contra a igreja, o Senhor vai restituir tudo. Vai restituir cada momento que Ele roubou da vida da igreja, da vida dos seus escolhidos. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora, e que você lembrasse aí tudo aquilo que foi um dia, como foi falado aqui hoje nos testemunhos, sonhos que foram roubados. Não foram pessoas que roubaram os seus sonhos, não foram pessoas que foram usadas para fazer de você um líder na casa de Deus, um crente de banco. Há muitos irmãos sentados no banco, porque um dia alguém se levantou, um dia alguém estava diante de você, criou as circunstâncias e separou você, paralisou no seu coração o seu chamado. O Senhor está falando, Ele está restituindo tudo. Esse dia de salvação foi salvação de chamados, salvação de ministérios, salvação de relacionamentos, salvação de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, como foi falado, com um coração incendiado. Os filhos de Deus precisam de um coração incendiado. Não há outra maneira de você ter um coração incendiado a não ser abrindo a boca e falando, levantando as mãos e ministrando. Crente de banco recebe a palavra produz fé no coração, mas ele fica no banco, não levanta a mão e abre a boca. A fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo, mas eu preciso ter uma atitude de fé, levantar as mãos e realizar as obras que essa fé está produzindo no meu coração. Há muitos irmãos sentados no banco. Nós temos orado para que o Senhor levante um poderoso exército. Cada dia que você está ouvindo a palavra de Deus, talvez você que está aí sentado no banco, como foi testemunhado aqui, é tempo de você se levantar, sair das cinzas, restaurar no coração esse fogo, orar ao Senhor: restitui a alegria da tua salvação, para que eu possa ensinar os transgressores os teus caminhos, e eles se convertam a ti. Um dia Davi se tornou um crente de banco por causa da bobagem que ele fez, mas ele orou: restitui-me a alegria da tua salvação, para que eu possa ensinar os transgressores. Está no Salmo 51, para que eu possa ensinar os transgressores os seus caminhos. Tem muitos irmãos crentes de banco aqui, sentado, e não está ensinando os transgressores os caminhos do Senhor, e eles não estão se convertendo. Mas Deus preparou para você algo grande, algo poderoso. Eu queria que você levantasse agora em oração: Senhor, restitui-me tudo aquilo que foi levado pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador. Tudo aquilo que um dia foi roubado de mim, a alegria de ministrar, a alegria de ter um coração incendiado.
Vamos orar nessa hora. A certeza é, o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa, que cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Senhor, nós oramos nessa hora, ó Deus, porque nós cremos que ao Senhor pertence a vingança, e é o Senhor que vai restituir, é o Senhor que vai retribuir tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi consumido pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador. E nós oramos hoje, Senhor, para que o Senhor restitui a alegria da salvação no nosso coração, no coração de cada um dos irmãos. Senhor, que cada um deles se levantem nessa hora, crendo que o Senhor é um Deus de milagres, Deus de promessas, e para todas quantas são as tuas promessas, tem da parte do Senhor o sim. Eu oro hoje, Senhor, para que a tua unção, o teu poder se manifeste pela tua palavra, quebrando todo jugo, despedacendo toda a cadeia do inferno. Eu oro hoje ordenando que caia por terra toda a obra do inferno que tem prendido os irmãos sentados no banco, paralisados. Ordenamos nessa hora: solta a mente, solta a vontade, solta as emoções, caia por terra agora toda a obra do diabo, toda a mentira do diabo. Senhor, nós cremos sim que o Senhor é um Deus de milagres, Deus de promessa, e o Senhor fará, ó Deus, milagres sobrenaturais, inimagináveis no meio do teu povo. Nós cremos, Senhor, que é o Senhor que restitui, é o Senhor que fará misericórdia, é o Senhor que vai levantar um poderoso exército nessa cidade, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Deus de milagres, Deus de promessa, Deus de milagres, Deus de promessa. Cante ao Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.